Amigos do canal Calcio Parlato, bem-vindos a mais um Papo de Olheiro. O jogador que escolhemos para analisar hoje é um jogador do Palmeiras, um atacante do Palmeiras, é um classe 99. Ele atua principalmente com o pé direito, mas sabe usar também o esquerdo. Um jogador que eu sigo desde o Sub-17, que foi emprestado durante um ano ao Vitória, voltou para o time principal e chamou a atenção dos olheiros, dos observadores, dos scouts europeus, inclusive o que vos fala aqui. Quem é esse jogador? Vejamos então as características desse jogador, do Wesley Ribeiro Silva, 22 anos, nascido em março de 99, brasileiro, com característica principal de arremate com pé direito, altura de 1,75, peso 64 quilos, sempre lembrando que essas medidas são, de fato, sempre a ser pegas com muita discrição, porque essas informações variam, ainda mais quando se trata de atletas novos, às vezes essas informações são desatualizadas. De fato, se trata de um jogador que tem como característica principal uma boa estrutura física, que é um dos primeiros elementos que chamam a atenção de um clube europeu. Ele tem uma altura que, evidentemente, não faz dele um gigante ou um atacante ponta de lança, mas é suficiente para que ele consiga cabecear, é suficiente para que ele consiga se impor naquilo que é uma das características que mais chamam a atenção do Wesley, que é a sua progressão. A progressão com a bola no pé, a capacidade de arrancar, a capacidade de fazer com a bola no pé metros até chegar próximo da meta adversária. Isso ele consegue fazer muito bem pela lateral esquerda, mas também vi ele fazendo com muita propriedade também pela parte central do campo. Certamente é menos produtivo quando ele atua, como atuou, por exemplo, com muita frequência na época do empréstimo ao Vitória, quando ele atua do lado direito. É um jogador que tem um bom chute, é um jogador que tem um bom dribbling. Um dribbling seco, um dribbling que ele tenta com uma boa frequência, em termos estatísticos, mas, sobretudo, é um dribbling que ganha, de fato, terreno, que ganha posições, que ganha em superioridade numérica, algo que um treinador busca e procura por um atacante rápido, um atacante bom para os contra-ataques, é aquilo de desequilibrar, fazendo aquele dribbling, ultrapassando a linha inicial de pressão dos seus adversários e aí, sobretudo com a velocidade que ele tem, conseguir chegar próximo da área e ou arrematar ou fazer passe, como podemos ver em algumas das ações que são bastante exemplificadoras daquilo que é o desempenho do Wesley. Então, onde que o Wesley gosta de jogar e onde eu gostaria de vê-lo jogar sempre, e como eu aconselhei aos chefes do scouting da Atalanta, de como é que seria a utilização dele. De duas formas. Atalanta, que joga em um 3-4-3, um
um 3-4-1-2 ou um 3-4-2-1. É um time que o Gasperini não atua muito com ala de ataque, o atacante externo. Ele utiliza os alas, os homens de externos, ele fazem toda a lateral de ponta a ponta, tendo, portanto, características defensivas e também características físicas um pouco diferentes daquelas que são do Wesley. São jogadores um pouco mais altos, são jogadores que têm uma capacidade de dribbling certamente inferior, mas uma boa técnica como zagueiros. O Wesley é um atacante que pode ser utilizado tanto no esquema 3-4-3 puro, como atacante lateral esquerdo. Ele pode ser utilizado no 4-3-3, evidentemente, também lateral esquerdo, mas pode ser utilizado em um 3-5-2, como segundo atacante. Sim, porque ele tem essa característica de também conseguir, via centrais, esconder bem a bola. Outro elemento muito interessante, muito sublinhado nas minhas observações, não foram muitas como professionistas, foram 5 ao total, entre o final de 2019 e entre 2020 e 2021, mas observei ele muito no Sub-20, na Copa do Brasil, e nos campeonatos, desde a Copinha, no qual Wesley já se destacou. Então, é capaz, sim, de poder jogar centralizado, mas como segundo atacante, não sendo aquele armador ou sendo aquele jogador que pensa e arma a jogada flutuando atrás dos dois atacantes na frente. Não. O Wesley é mais agudo, o Wesley tem faro de gol, o Wesley tem, essa é outra característica muito interessante, dos melhores passes progressivos do Campeonato Brasileiro de 2021. Considerando a faixa etária, ele foi o que mais teve passes progressivos, ou seja, passes que fazem uma quantidade de metros a partir do ponto de partida, tanto carregando a bola, assim como parcialmente carregando a bola e depois distribuindo a bola. Quando vem da própria área, se considera um passe progressivo mínimo 30 metros, 15 metros na área adversária, 10 metros, um passe progressivo no último terço. Bom, nesse específico elemento analisado, Wesley é entre os primeiros 15 de todos os jogadores brasileiros. Para você ter uma ideia, o maior nesse quesito, em termos de campeonato de 2021 no Brasil, foi o Arrascaeta, do Flamengo. Bom, o Wesley é o jogador mais novo que aparece em 14º lugar nessa especial classifica especificamente naquilo que é a precisão do passe progressivo. O passe progressivo, por ter essa distância, é um passe que, evidentemente, é sujeito a uma certa facilidade de erro. Evidentemente, muito mais fácil um passe desse do que um passe curtinho na lateral. Bom, o Wesley chega a 87,93% de acerto no passe. Isso é muito importante. É muito importante por um treinador como o Abel Ferreira, que gosta de escalar seu time pronto para o contra-ataque, sempre muito reativo, sem necessariamente ficar obcecado e encurralado na própria área, mas sempre buscando a imediata reatividade dos seus jogadores. Todos os jogadores, da linha de meio de campo para frente, precisam estar sempre prontos a correr para frente e sempre prontos a receber a bola e a estar, portanto, livre de marcação. E, evidentemente, a carregar a bola por muitos metros. Wesley foi o melhor jogador do Palmeiras nesse requisito, que, evidentemente,
Abel Ferreira não pode não ter gostado. Como é que jogaria o Wesley na Atalanta, então? Bom, na Atalanta, na minha visão de jogo, ele estaria muito bem fazendo aquele papel de segundo atacante que vimos fazer, por exemplo, ao Gomes, quando o Papo Gomes jogava na Atalanta, como vemos fazer no Ilicic. Faz algumas semanas que ele, por problemas, inclusive, de ordem pessoal, ligados a problemas de saúde, não necessariamente musculares, o Ilicic, que atua também pelas beiradas do campo, sempre abusando do próprio dribbling, tentando a superioridade numérica ou tentando amarelar o adversário. Outra característica muito importante. E por que o Wesley daria certo na Europa? Porque o Wesley tem essa estrutura física, tem força, ele tem corrida, tem capacidade de correr, tem faro de gol, tem o dribbling, mas não exagera no dribbling. Não é aquele dribbling fim a si mesmo, não é aquele dribbling que faz para levantar a torcida. Não, é um dribbling efetivo, é o dribbling da superioridade numérica. Pontos fracos do Wesley. Wesley, psicologicamente, me parece que ainda precisa amadurecer. Vi em jogo, por exemplo, contra o Guarani, pelo Paulistão, um jogo que talvez ele foi um dos melhores em campo, mas ao ser redarguido, ao ser chamado a atenção por parte do seu treinador, ele, como reação, foi aquela de baixar a cabeça, aquela de não reagir de forma positiva. É um jogador que, quando erra alguma coisa, parece cair de produção de forma imediata. Nos seguintes 5 minutos, Wesley parece entrar em um pequeno estado de choque e precisando se recuperar. Essas são falhas, por exemplo, que são, sim, podem ser trabalhadas, mas, é claro, depende muito também da vontade do jogador, da consciência do jogador de ter essa falha. Isso impediria a Wesley de fazer um bom campeonato na Itália, um time com boas características, com boas pretensões, por exemplo, da primeira parte da tabela do campeonato italiano, por exemplo, porque não do campeonato espanhol ou português, ou até na Premier League. Não impediria, porque tem muito bom coach na Europa, e certamente o Wesley me parece um jogador bastante determinado, desde a base. Como ele deveria jogar no Palmeiras, como joga no Palmeiras. No 4-3-3, me parece ele bastante à vontade. Ele consegue ter uma certa liberdade, justamente para jogar à esquerda e chutar com a direita, de abrir bem pela beirada do campo, se acentrar quando ele quiser, mas também ficar bastante centralizado. Fica menos à vontade quando está do lado direito. Não porque ele cruze mal, mas porque o cruzamento não é, evidentemente, o seu aspecto melhor. Então, sempre bom a oportunidade de ter o Wesley pela esquerda, porque também sabe usar o esquerdo, como vocês podem ver algumas vídeos, né, que estão passando aqui durante a minha explicação. Como vocês viram, chegar no fundo e cruzar pela esquerda. Resumindo, Wesley é um jogador com perfil europeu? Sim. Wesley é um jogador que pode e deve ser entre os 15, 16 jogadores escalados pelo Palmeiras para ser um atacante que ou começa do banco e entra, ou chega a ser titular. Eu acho que sim, porque certamente ele é um atacante que faz a diferença e, sobretudo, é um jogador que precisa de confiança. E o treinador, Abel Ferreira, me parece o treinador certo para esse tipo de jogador. Aqui se foi, então, mais um Papo de Olheiro. Voltaremos em breve com mais análises de scout, análise de olheiro, de mais jogadores, de mais times brasileiros. Tchau!